Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz sejam multiplicadas, meus amados irmãos. Bom dia, sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Graça e paz, Cíntia, aguardando os irmãos chegarem. Graça e paz, Severino, meu amado irmão. Frank Penha, meu amado presidente. Bom dia. Deus que se revelou a nós. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Forte abraço, Frank. Graça e paz, igreja. Deus abençoe. Pra si o povo escolheu. Andemos para o encontrar. Só mais uns instantes enquanto os irmãos chegam, já já a gente começa. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo do seu amor. Graça e paz, minha amada mãe Zésa. Se estiver aflito, se lembre do que ele fez, Graça e paz, Jéssica. tudo que criou e sustentar, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, Graça e paz, Anderson. unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo do seu amor. Graça e paz mais uma vez, meus amados irmãos. Bom dia. Respondendo ao nosso amado presidente Frank Penha, meu querido, nós estávamos ouvindo o projeto Sola, a música Eterno Lá. É uma banda formado por presbiterianos e o cunho são as músicas de ordem, Projeto Sola. São de ordem reformadas as músicas, ok? Estão na perspectiva de um contraponto com muito daquilo que ocorre hoje a nível de louvor, né? Então eles têm músicas centradas, músicas que são verdadeiramente bíblicas, respaldando nas doutrinas bíblicas que nós conhecemos. Então, bom dia a todos. Vamos ter uma palavra de oração e iremos fazer a reflexão na manhã de hoje. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e nós te damos graças pela alegria, pelo privilégio de mais um dia que o amado Deus nos concede. Pai Santo, nós te glorificamos e exaltamos porque nós sabemos e entendemos, ó Deus, que o Senhor é o único Deus que é digno de ser louvado e de ser adorado e ter o nome bendito. Nós rogamos mais uma vez, Senhor Deus, a iluminação, a orientação do Espírito da promessa, o Espírito que habita em nós, que nos ilumine, ó Deus, para a compreensão das Tuas sagradas Escrituras e que pelo Teu próprio Espírito, Senhor, sejamos desafiados, ó Pai, a pormos em prática aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Teu Espírito irá nos falar.
Em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, eu convido a todos a abrirmos a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, onde a nossa leitura será feita nos versos 3º ao 5º. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 3º ao 5º. Se alguém puder digitar, colocar aí o texto, assim que os irmãos forem chegando, poderem ter a ciência do texto que nós estamos meditando nessa manhã. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 3º ao 5º, que diz o seguinte: tem por título Ação de Graças. E Pedro fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, ou seja, eterna, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Irmãos, é comum a todos esse período de isolamento social forçado que nós estamos vivenciando e que nós sabemos que tem gerado diversas circunstâncias, não é? Difíceis para cada um de nós. Cada um, ao seu modo, tem enfrentado uma certa dificuldade, né? Eu, por exemplo, ontem não consegui fazer a devocional porque eu tive insônia. Fui dormir, já não sei nem que hora era, e quando o despertador tocou, eu estava com imensa dor de cabeça e não consegui fazer o devocional. Mas esses são efeitos colaterais e Deus nos concede a graça e a misericórdia de nós superarmos e seguirmos em frente. Mas isso me faz refletir que com certeza outras pessoas estejam enfrentando problemas maiores. Mas aí a gente sempre faz algumas perguntas, né, nesse momento. E depois? Como é que será? Poxa, está tão difícil agora, está tão complicado agora. Não é? A gente só vê notícias ruins, empresas que estão fechando, mais de 650 mil empresas já fecharam, quantas pessoas desempregadas, e as pessoas ficam pensando, meu Deus, e onde está o Senhor? E muitos são os questionamentos que são possíveis de serem feitos por diversas pessoas nesse momento. Mas aqui a palavra de Deus nos dá algumas orientações de como nós precisamos nos posicionar nessa relação maravilhosa com o nosso bendito Deus. Então Pedro ele começa dizendo, primeiro que Deus ele é bendito, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, meus irmãos, com sua muita misericórdia, e a misericórdia de Deus ela é maravilhosa mesmo, além disso, ela é eterna. Às vezes as pessoas, em meio à angústia e o sofrimento que vivenciam, não conseguem compreender que Deus ele tem de fato misericórdia suficiente para cada dia que a gente vive. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela não acaba nunca, porque o caráter dela é eterno. Sem falar nisso, né, e fazendo um trocadilho, lembramos-nos que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, evidenciando assim, de fato, também o seu caráter eterno. Então, da parte de Deus não nos falta misericórdia, mas mediante essa misericórdia, e muita misericórdia, como diz Pedro, nos regenerou para uma viva esperança. E essa é justamente o X da questão. É a esperança. Enquanto muitas pessoas estão, digamos, angustiadas e sofrendo no presente momento, com possíveis perdas, né? Até inclusive com gente querida e gente amada, né? Falecendo ou estando doente, é bom que a gente se lembre
que a nossa esperança não se limita a este plano terrestre que nós estamos vivendo e que a qualidade dessa esperança, ela é viva, meus irmãos. A nossa esperança não é uma esperança como o mundo chega a oferecer, esperanças que são finitas e muitas vezes elas se acabam em si mesmas. Mas a nossa esperança, a qualidade da nossa esperança, ela é viva. E é uma esperança que aponta para a eternidade. E isso é maravilhoso para nós. É pensarmos que o caráter da esperança pelo qual nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, mediante a ação do Espírito Santo em nós, que nós tivemos naquele dia glorioso que eu e você fomos, não é? Convertidos por Cristo. Então a esperança que nos inundou a alma naquele dia, naquele maravilhoso e glorioso dia do encontro com o nosso Salvador, é uma esperança que é viva. E não é qualquer esperança. Essa esperança é uma esperança que não falha, meus irmãos. E aí a gente precisa ter esta esperança viva em nós. Viva em nós. Nós não podemos nos abater, meus queridos irmãos, por esse momento que nós estamos vivenciando hoje. É preciso seguir em frente. É preciso encarar a realidade como ela o é. A gente não pode esquecer que o nosso Salvador disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Então é preciso que tenhamos bom ânimo, porque a característica da nossa esperança é que ela é viva e aponta para a eternidade, como eu já afirmei. E quando nós começamos a observar os detalhes que Pedro vai colocando, é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É certo que o nosso Salvador ressuscitou. Isto é um fato. A palavra de Deus, em seu contexto histórico, afirma diversos momentos em que várias testemunhas oculares viram. É por isso que é chamando de testemunha ocular, porque elas viram o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pós sua ressurreição. E não foram poucas pessoas. Há momento que mais de 500 irmãos os viram, tiveram o privilégio de vê-lo. Então, meus irmãos, a nossa esperança não é qualquer. A nossa esperança, ela não é limitada. A nossa esperança aponta para esse momento glorioso da história, que foi a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nos dá a esperança que Ele não somente irá retornar para buscar a sua igreja, mas que nos concede também, irmãos, a esperança que nós ressuscitaremos e que nós teremos um corpo glorioso, um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Então Pedro ele coloca justamente que a nossa viva esperança está relacionado a eventos hoje e a eventos que estão ligados ao futuro. É uma esperança viva e presente, mas é uma esperança que aponta para a eternidade. Então Pedro ele continua dizendo que mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para quê? Para uma herança incorruptível. Porque tudo que se tem hoje, meu irmão, minha irmã, é corruptível. Tudo que existe hoje tem começo, meio e fim. Dinheiro acaba, riquezas acabam, empresas falem, milionários quebram. Mas a nossa viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, aponta para uma herança incorruptível, uma herança que não se contamina. Vejam que coisa maravilhosa. Veja para o que a nossa esperança viva nos aponta, nos direciona. Sem mácula, imarcessível. E eu fiz questão de procurar o significado. Imarcessível, irmão, significa eterno, imperecível, que não acaba, não morre, não seca, não murcha. Essa é a qualidade, meus irmãos, da esperança que nós temos. Segundo o próprio texto e segundo aquilo que Pedro está nos ensinando e orientando a igreja naquele momento, como nos orienta hoje em meio a este momento que nós estamos vivenciando.
Então, irmãos, a gente precisa de uma vez por todas entender que a nossa esperança não está em homem algum. A nossa esperança, meus amados irmãos, não está em nenhum projeto político, partidário, ideológico. A nossa esperança está aqui, ó, como o texto está explicando. É no nosso Salvador, na sua obra na cruz e naquilo que ele há de fazer ainda, que é voltar para buscar a sua igreja. Então Pedro ele continua colocando, e vai finalizando o verso 4 dizendo: reservada nos céus para vós outros. Olha, que é justamente aqui confirmando aquilo que o nosso Salvador disse, que iria para nos preparar morada. Olha que esperança maravilhosa. Olha o cuidado do nosso Salvador, que não só está cuidando de nós agora, neste momento, mas como continuará cuidando. Então, meus irmãos, a nossa esperança é essa. Ela é viva. Não é uma esperança qualquer. Nunca o foi e nunca o será. Então, neste aspecto, nesse sentido, avive-se. Exatamente. Alegre-se. Se regozije. Levantemos a cabeça, meus irmãos. Prossigamos em frente, com a consciência de qual é a esperança que eu e você temos e para que direção essa esperança ela nos aponta. Pedro continua e mais à frente coloca: que sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, existe algum poder terreno que seja maior que o de Deus? Não, não existe. No mundo espiritual, na esfera espiritual, existe algum poder maior e ou superior que o de Deus? Não, não existe. Nem sequer existe um poder, meus irmãos, que se rivalize com o de Deus. Não há poder que se iguale ao de Deus. Então, quando nós paramos para pensar na qualidade do poder de Deus, a nossa mente limitada não o concebe, não é verdade? Mas aí a gente faz a seguinte reflexão: este poder está nos guardando. Este poder está guardando a mim, a você, a nós. Estamos sendo guardados por esse poder grandioso, maravilhoso e poderoso que Deus tem. Já parou para refletir a respeito disso? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente parece que vive alheio a certas questões da palavra de Deus. Muitas vezes a gente vê uma igreja apática, indiferente a questões que são primordiais. É por isso que eu sempre gosto de dizer e gosto sempre de repetir aqui: o dia a dia, a maneira como você vive o seu dia a dia, mostra e revela a fé e o Deus que você tem. Lembre-se sempre disso. A maneira como você vive o seu dia a dia revela a sua fé e revela o Deus que você diz que tem. Então, meus amados irmãos, Pedro continua seguindo em frente e diz que sois, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mas para quê mediante a fé? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos salvos, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Aquele clima que nós vivenciamos do agora, mas do ainda não, do já, mas do ainda não, porque a nossa salvação será completa quando o nosso Senhor Salvador vier. Nós iremos ressuscitar e nossos corpos serão glorificados, semelhantes ao de Cristo, e para a glória dele não haverá em nós mais o pecado. Então, essa é uma esperança que a gente não pode em nenhum momento
desistir dela. Porque, meus irmãos, o mundo tem uma mania de dizer esperança é a última que morre. Mas quando nós estamos falando dessa esperança, de acordo com o texto sagrado, a gente pode aplicar isso para essa esperança? É claro que não. Nós estamos falando de uma esperança que é eterna. E nós precisamos confiadamente crer nesta esperança. E essa esperança, meus amados irmãos, deve nos motivar, deve nos impulsionar ao exercício de nossa fé. Mas não uma fé apenas de conhecimento, não uma fé intelectual, mas uma fé que seja prática. Uma fé que seja vista e que seja conhecida em nossas ações. E não apenas naquilo que falamos ou simplesmente professamos. Mas algo, irmãos, que as pessoas possam olhar para nós e possam reconhecer em todos nós o caráter de Cristo. Que possam ver o Cristo em nós. Por isso que eu estou sempre reafirmando, eu estou sempre batendo na mesma tecla, a maneira com que nós vivemos o dia a dia demonstra a nossa fé e o Deus que nós cremos. E aqui nós temos todo esse texto maravilhoso de ação de graças que Pedro começa iniciando a sua carta e nos colocando coisas tão grandiosas e tão maravilhosas acerca da nossa relação com o nosso Deus e como o nosso Deus ele se comporta em relação a nós. E nós precisamos responder, meus irmãos, a esse amor maravilhoso, a essa fé que Deus nos concedeu, a essa esperança que é viva e que é eterna, ao seu cuidado para conosco e aquilo que nos aguarda no mundo vindouro, aquilo que nos aguarda na pátria celestial, o qual o nosso Salvador foi preparar para todos nós. Então, meus irmãos, a nossa vida e a nossa esperança não se limita a este plano que nós estamos vivendo hoje. Não se limita a nada disso que nós estamos vivenciando. Vai muito além. A nossa esperança vai além disso, além dessas circunstâncias e dessas situações. Não esperemos, irmãos, que as coisas irão ficar melhores. Está se aproximando cada vez mais a vinda do nosso Salvador. E as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Aqui ou ali nós estamos vendo os poderes constituídos, poder público, exercendo muitas vezes um certo autoritarismo, com certas imposições. As coisas estão mudando, estão ficando realmente tenebrosas. E o povo de Deus precisa estar preparado. O povo de Deus precisa entender e compreender que momento da história nós estamos vivenciando. Então, meus irmãos, as coisas vão ficar mais difíceis, é verdade. Então, aquele que pensa, né, que está de pé, olhe para si mesmo, para que não caia. Reavivemos em nós, meus irmãos, essa esperança, que é viva e é eterna. Que Deus nos abençoe e nos conceda mais um dia de bênção na sua trina presença, nos livrando de todo o mal, livrando os nossos parentes, nossos familiares também, que nós amamos. Então nós vamos orar e vamos fazer a oração que nós sempre estamos fazendo, não é? Constantemente, por esse momento que nós estamos vivenciando. Bendito Deus, Pai de amor, em Tua trina presença mais uma vez, Senhor Deus, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome pela Tua presença em nossas vidas. Nós Te damos graças, Pai amado, por essa palavra tão maravilhosa, por essa esperança que é viva, por esse cuidado paternal que o Senhor tem para conosco, nos guardando. Ó Pai amado, muito obrigado por essa palavra que nos aquece a fé, que nos fortalece, ó Deus, que nos dá ânimo para que nós prossigamos e sigamos em frente a viver a nossa vida e a testemunharmos das grandezas do Teu poder, ó Pai. Senhor, nós também queremos rogar a Tua misericórdia por todos os amados irmãos e irmãs que estão presentes, pelas igrejas que estão presentes conosco online, pelo pastor que também está presente.
O que nós rogamos em nome de teu Filho amado é que a tua boa mão seja para com todos os teus filhos, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor conhece, e sei que o Senhor está ouvindo nesse momento a oração de cada amado irmão e irmã. O Senhor conhece a necessidade íntima e pessoal de cada um. Então eu rogo a Deus a manifestação da tua graça, misericórdia, bondade, amor e teu poder sobre a vida desses amados irmãos, suprindo-lhes, ó Deus, as suas necessidades. Ouve a voz de nossas orações, ó Deus, em nome de Jesus, é isso que nós te clamamos. Rogamos as tuas ricas bênçãos não somente para os irmãos, mas que a tua boa mão se estenda abençoando a toda a sua parentela, Pai amado, a família de cada um dos amados irmãos que estão aqui presentes. Nós também queremos rogar, ó Deus, por aquelas famílias que nesse momento estão chorando e sofrendo, ó Pai amado, por terem perdido ente querido, ente amado para a Covid-19. Que o teu consolo, refrigério, misericórdia e bondade, ó Deus, sejam abundantes na vida dessas famílias. Bem como também queremos rogar, ó Pai amado, aqueles que estão internados em leito de hospital, com ou sem respirador, mas que estão na batalha por se recuperarem da Covid-19, ó Deus. Sei também com aqueles que muitas vezes não estão conseguindo, não é, o internamento que lhe é necessário, Pai amado, para o tratamento adequado dessa enfermidade que nos assola. Ó Deus, tem misericórdia, Pai Santo, tem misericórdia em nome de teu Filho, dessas pessoas que estão sofrendo. Eu sei, Pai amado, que o Senhor tem poder infinitamente para fazer além daquilo que pensamos, pedimos, ou rogamos, ou suplicamos a Ti. E nós rogamos e suplicamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor quiser, se for a Tua vontade, o Senhor pode, com a simples ordem, curar todas essas pessoas. Nós acreditamos na magnitude e grandiosidade do Teu poder, sabemos que o Senhor pode fazer. Mas nós estamos aqui para dizer o que e como o Senhor tem que fazer. Nós apenas professamos a nossa fé, ó Deus, e rogamos e te pedimos porque sabemos que o Senhor pode fazer. Seja feito a tua vontade, ó Deus. Também rogamos em nome de Jesus por todos aqueles, ó Deus, profissionais da área de saúde que estão na linha de frente nessa batalha. Rogamos que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os livre da contaminação também. Que o Senhor, ó Deus, esteja suprindo a necessidade de todos eles, revigorando-lhes, fortalecendo-lhes, ó Deus, animando-lhes para que eles não venham, ó Deus, a serem impactados, Pai Santo, com esse quadro, com essa situação que muitas vezes a maioria deles estão sem o EPI devido, sem os equipamentos às vezes necessários até para tratar dos doentes, ó Deus, pela negligência dos nossos políticos, ó Deus, que estão no poder. Tem misericórdia, Pai Santo. Tem misericórdia em nome de Jesus. Também queremos rogar, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda mais um dia tranquilo, mais um dia pacífico e que o Senhor livre nossos lares da peste perniciosa que é a Covid-19. Essa é a nossa oração, gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por mais o que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus queridos, eu agradeço a presença de todos vocês. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós retornaremos às atividades que nós estamos desenvolvendo de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas da manhã, trazendo esse momento de reflexão da Palavra de Deus. No domingo, pela manhã, às 10 horas, nós temos a nossa escola bíblica, que nós estamos iniciando com a reflexão e depois com a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. À noite nós estamos nos reunindo aqui às 19 horas e esse mês, que é o mês de maio, nós sempre estamos trazendo uma mensagem com a temática voltada para a família. Então estejamos orando por nós nesse aspecto, meus queridos. Próximo domingo, o seminarista Daniel Elias estará pregando à noite. Orem por ele para que Deus o use para o louvor do seu nome. Nós também, irmãos, temos a nossa atividade nas quartas-feiras, às 20 horas, onde nós damos a continuidade do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós já estamos nos aproximando do final, Nós já estamos no capítulo 15.
Então, que os irmãos estejam orando, né, por nós, para Deus já estar nos iluminando a mente para a próxima carta, para a gente estar trabalhando com a amada igreja. Bem, meus queridos, eu rogo que os amados irmãos estejam encaminhando, não é, o nosso canal do YouTube, né? Para alguns já receberam a solicitação para fazer a inscrição lá. Não esqueça de fazer sua inscrição, não esqueça de ativar o sininho lá da notificação, porque nós estamos nos organizando, nós estamos nos preparando para fazermos a nossa transmissão, meus irmãos, pelo canal do YouTube, porque lá nós temos um tempo maior, não é? O YouTube nos proporciona um tempo maior. Aqui o limite é de 1 hora. Então, rogamos os irmãos as orações nesse sentido, e Deus os abençoe e um bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém, queridos.